Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Porta-Vozes. Hoje eu estou recebendo a Juliana, ela é criadora do projeto Beleza no Cárcere, um projeto que ficou bem conhecido em uma reportagem do Fantástico esses tempos atrás, que deu o que falar, mas foi muito bom, um projeto muito legal, mas a gente já vai conversar com ela. Antes disso, vou deixar os recadinhos aqui para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar o seu like, clica aqui no sininho para você receber as notificações e compartilha, deixa seus comentários, o que você está achando, é bem importante para a gente. Bom, agora sim, Ju, bem-vinda ao canal. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Imagina, fiquei muito feliz de receber você. Eu conheci o projeto Beleza no Cárcere pela matéria no Fantástico, né? Teve uma repercussão bem grande a matéria. E eu fiquei encantado com o projeto. Assim, eu sempre quis tratar um pouco também dessa questão do sistema carcerário no Brasil. Eu acho que a questão da recolocação e da ressocialização das pessoas que estão lá dentro é muito importante, e a gente não tem isso. Então, quando eu vi o projeto, eu fiquei bem encantado mesmo. E aí eu queria perguntar para você como que foi que surgiu o projeto Beleza no Cárcere? Então, eu acho que o Beleza no Cárcere, bom, primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente está em quarentena, né, tem um garotão aqui para baixo para cima, é vida real, Sem né? problema. Então, Felipe, na verdade, assim, eu acho que o projeto Beleza no Cárcere, ele está muito ligado, assim, à minha trajetória, né, profissional, pessoal. Eu já era ativista, né? Eu já fazia uma série de trabalhos envolvendo a questão da maquiagem com as populações de pessoas trans, principalmente de mulheres trans. Por quê? Porque a maquiagem, ela para uma mulher cis como eu, ela tem um valor, né? Ela tem uma coisa do embelezamento, da autoestima, mas para uma mulher cis, a maquiagem ela ganha outros contornos que eu fui depois entendendo. Para mulher trans, isso. Né? Então, quer dizer, quão mais próxima a mulher trans estiver de uma mulher cis, que é o que a gente chama de passabilidade, né? Ela está menos sujeita, por exemplo, a ser agredida, a ser morta, inclusive. Né? Infelizmente, essa questão da passabilidade ela é uma questão real. Tem a questão da reafirmação do gênero, que a maquiagem é um instrumento para essa reafirmação do gênero feminino, né, da identificação. Então, a maquiagem para a população trans, ela envolve outras esferas que são diferentes de uma mulher cis. E aí eu tive a ideia de fazer esse trabalho, só que eu não conseguia entrar nas penitenciárias, porque é muito difícil você entrar. Aí eu fui fazer parte virei agente da pastoral carcerária, fiz a preparação, que é incrível. E aí eu participei dessa formação, que foi incrível, mas por acaso, por um site, por um post no Facebook, um amigo me marcou, dizendo que precisavam de maquiadores para uma ação no CDP do Belém. E aí, na hora, eu entrei em contato e acabei entrando, e foi onde eu conheci o Charles, que é uma pessoa que trabalha, acho que até está saindo agora, mas, enfim, estava envolvido, era uma pessoa que estava na SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. E aí eu fui fazer esse trabalho com outro coletivo de maquiadores para a população trans, para as mulheres trans, no CDP do Belém. Foi meio que um dia de beleza. E aí eu comecei a arrecadar maquiagem, mas assim, demorou muito, desde quando a gente falou, vamos fazer até, foi praticamente um pouco mais de um ano, porque tudo que você vai fazer dentro do sistema penitenciário é muito complexo. É um outro universo que envolve uma série de outras questões, desde você ter um preparo para os voluntários que vão participar da ação, até a entrada de materiais. Você não pode, por exemplo, atrapalhar a rotina da unidade, então a escolha do dia, do horário, quem vai participar, enfim, a gente passa por todo esse processo com o apoio do pessoal da SAP. E aí, nesse meio de caminho, fui fazendo outras atividades em outras unidades, né, para, enfim, sentir as diferenças entre uma unidade e outra. Aí eu fui falando do projeto para outras maquiadoras, e aí, por fim, colocamos o bloco na rua. Ai. O Beleza no Cárcere trabalha dentro dos presídios masculinos com mulheres trans que estão lá, né? Isso.
Ou seja, aí a gente já vê um erro de configuração, né? Porque, teoricamente, as mulheres trans deveriam estar nos presídios femininos, né? Ou não necessariamente se configura dessa forma. Então, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. E existe toda uma especificidade em relação a isso, Felipe, porque assim, se você perguntar para as mulheres trans encarceradas se elas querem ir para um presídio feminino, elas não querem ir. Elas não querem. Elas têm a liberdade, por exemplo, de ter em muitas unidades, né? Não em todas, porque isso também depende muito da direção da unidade. Elas geralmente têm celas, né, que são para a comunidade LGBT. Porque dentro da prisão é muito difícil você ter essa separação da mulher trans, do homem gay. É tudo misturado, né? Tanto que, por exemplo, no curso, no Beleza no Cárcere, a gente tinha, acho que 5 trans, preciso lembrar agora, mas tinham homens cis, mas gays. Né? Porque lá não tem essa diferenciação. E tem muito preconceito dentro da cadeia. Então, por exemplo, o homem o cis, mas que namora uma trans, ele é o envolvido. E ele sofre preconceito igual. Então, por que elas não querem ir para um presídio feminino? Primeiro, porque assim, tem os relacionamentos, os afetos, que é uma coisa bastante delicada, já tem algumas pessoas que estudam isso, né? As afetividades dentro do cárcere, que é um lugar muito difícil, né? Então, de fato, assim, as pessoas se agarram ao que... Elas têm lá, que elas encontram. Ao mínimo sinal de afeto que elas têm lá. Inclusive, assim, não é uma coisa rara, por exemplo, você ter um homem, entre aspas, heterossexual, né, que tem uma família, que tem uma mulher, que tem filhos, que vão visitar todo domingo e tem um outro relacionamento lá dentro com outro homem. Ou com uma mona, ou como eles dizem, né, com uma trans ou com outro homem cis. Isso é muito comum. Né? Então, assim, o que acontece especificamente com as mulheres trans? Elas arrumam um namorado que acabam as protegendo lá dentro. Porque o risco que elas correm aqui fora é o mesmo que elas correm lá dentro. O Brasil encabeça ali a lista dos países que mais matam transexuais, né? Então, sim, não tem segurança nenhuma também aqui fora. Não tem. Não tem. E lá também é igualmente complicado. Por exemplo, se você tem uma rebelião, uma situação de tensão, as primeiras que vão pro front ali são as trans. Então, isso é muito comum dentro da cadeia. Outra coisa que também acontece muito é que, assim, geralmente, essas pessoas têm uma história de vida muito complicada. Foram expulsas de casa, tipo, com 12, 13 anos, por conta de já serem mais afeminadas, a família não aceita, aí vai para a prostituição, se envolve com tráfico de drogas. E aí, o que acontece também? O companheiro e a família do companheiro adota. Então, se ela não tinha família, se ela não tinha o jumbo é aquela caixa de alimento que a família leva, ela passa a ter uma rede de afeto por conta da família do companheiro. Entende? Então, assim, existe uma série de questões que fazem com que elas não queiram ir para um presídio feminino. E quando a gente fala no Beleza no Cárcere, é um projeto que ensina as mulheres trans, né, ou os homens cis mais gays dos presídios, um curso de maquiagem para poderem sair e ter um direcionamento fora ali do presídio. É isso? Sim, é isso. É isso. Porque quando eu comecei, como eu te falei, eu fazia apenas workshops, né? Então, de automaquiagem, enfim. Mas com Beleza no Cárcere, a ideia foi fazer um curso profissionalizante. Legal. Ou seja, fazer todas as etapas para formar, de fato, um maquiador. E eu acho que falta isso em todas as áreas, né? Se tivesse alguém que disposto a fazer um projeto desse para ensinar a cozinhar, um projeto desse para ensinar arquitetura. Lá dentro tem. Mas ainda são muito poucos, não são? São poucos, sociais. São. O Brasil acho que é o terceiro maior país com o sistema carcerário do mundo. Acho que é 770. Sim. Acho que eu vi agora 773, eu acho, 1000 presos.
Então, é muita gente... Encarcera-se muito. Encarcera-se muito, encarcera-se pobres e pretos. Exatamente. Né? Assim, eu costumo falar, eu não sei quem que fala isso, tem alguma pensadora que fala que é Angela Davis, mas que a prisão, ela é um novo navio negreiro, né? A penitenciária hoje, a prisão, ela é um lugar de contenção de pobreza, que é o que eu, inclusive, foi a minha fala ali no Fantástico. Ela é a contenção de pobreza, é a contenção dos indesejáveis. E para a sociedade ela já criminaliza a pessoa trans, só por ser quem ela é. Ela não precisa fazer nada. Sim. Só de ser uma travesti, uma trans, ela já é criminalizada na sociedade. E aí, para ir para a prisão é isso aqui. Exatamente. Entende? Por conta da dificuldade de arrumar um emprego, de se manter. Começa na família, que já rejeita essas pessoas. Então, aí, quando vê, está se prostituindo, está se envolvendo com tráfico de drogas, porque realmente não tem oportunidades. Sim. E aí, assim, teve até a história lá que deu aquele quiprocó depois e tal. Eu ia falar disso. Assim, eu não sabia, né? O pessoal do Fantástico não sabia, houve toda essa especulação. Mas, assim, a Suzy, ela não fez o curso, mas eu a conhecia, ela fez um outro curso de cozinha. E, assim, é um caso isolado, tipo, não é a maioria, entende? Uhum. Não é a maioria. Inclusive, no próprio programa, eles mostraram, né, um infográfico falando da origem dos motivos dos crimes. Dos crimes. E a maioria, de fato, é roubo e tráfico de drogas. Não é... A maioria das pessoas trans que estão ali, que estão encarceradas hoje no Brasil todo, não são de crimes bárbaros. Pelo contrário, são de crimes leves. A repercussão da reportagem do Fantástico foi muito grande. Assim, foi. Pontou. Tanto positivamente como, obviamente, algumas coisas bem negativas. Você esperava essa repercussão? Não. Eu falo que eu fui do céu ao inferno em uma semana, né? Inclusive, assim, tinha várias coisas rolando para a gente ir na Fátima Bernardes, para fazer várias entrevistas para o projeto bombar, porque a gente precisa também de verba para fazer. E tudo foi por água abaixo. Eu acho, Felipe, assim, a gente teve uma pessoa, uma deputada, que foi atrás, mobilizou uma série de juristas para levantar o processo dela, né? Eu acho que isso, assim, no meu ponto de vista, foi mais uma das faces da transfobia no país. Exatamente. Porque a gente já teve outras matérias de... Quantas entrevistas que a gente que é jornalista sabe, quantas entrevistas que já teve de grandes crimes que nunca ninguém falou nada, que foram até entrevistaram um cara e recordes de audiência e nunca foi problema. Nunca foi problema. Nunca foi problema. A gente vê o goleiro Bruno, que cometeu feminicídio. Exatamente. A gente já teve matérias em presídios femininos, né, de mulheres cis, lá mostrando que usavam miolo de pão como absorvente para mostrar a situação delas. E nunca foi problema. Ninguém foi atrás para saber qual o crime que as mulheres cometeram. Exatamente. Mas como foi uma mulher trans, então vamos ir atrás para detonar. Eu acho que teve uma questão também para querer atacar o Dr. Drauzio, porque a gente está sob um governo de extrema direita. Se você quiser cortar, beleza, mas isso. Imagina. Transfóbico, LGBTfóbico, racista. E assim, o Dr. Drauzio, ele representa uma outra visão. Então, eu acho que também teve isso. Acho que teve ele é perseguido por esse governo, né? Assim como a TV Globo. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas, né? E é uma pena, assim, porque, na verdade, essa matéria, eu acho que ela despertou a bondade das pessoas, a compaixão por uma mulher como a Suzy. Ju, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo projeto. Muito parabéns, é incrível. Espero que mais pessoas se inspirem, mais projetos desses surjam, porque é muito necessário de verdade. Obrigada, eu agradeço. Também quero convidar o pessoal para seguir a gente nas redes sociais. Temos colocar aqui todas. Facebook, Beleza no Cárcere. E no Instagram também, que a gente está sempre colocando uma coisinha ou outra.
E temos planos aí para quando tudo isso acabar, de fazer um outro projeto, que é o Pinceladas de Liberdade para egressos, para quem já saiu, e levar o Beleza e o projeto também para a Fundação Casa, para trabalhar com as Que meninas legal. lá. E aí, de repente, já fechar com uma empresa da área de beleza, para daí já recolocar, porque é até mais fácil, né? Com Quando a gente certeza, pega com certeza. as jovenzinhas. Então, assim, eu tenho muitos planos, muitas ideias, e vamos ver, né? Esperar passar essa loucura. E aí eu volto para te contar.